Estudantes da UFMT fizeram hoje de manhã uma manifestação cobrando mais segurança no campus, que fica ali no bairro Boa Esperança. Temos imagens? Pode encher a tela com imagens, porque o Cláudio Santos está lá no campus da UFMT e vai conversar com alguns dos manifestantes que cobram por mais segurança. Cláudio, segue daí, meu amigo. Para você ter uma ideia, Leandro, são aproximadamente 10 mil estudantes. É muito grande em extensão. Então, essa questão segurança passa a ser cobrada com mais veemência, com mais intensidade pelo DCE, que representa o corpo discente, ou seja, representa os estudantes. Inclusive, eu estou ao lado aqui da presidente do DCE, que a gente vai conversar agora, também ao lado do Rafael. Mas eu vou falar aqui com a Raíssa. E a Raíssa vai nos contar mais sobre uma carta, onde eles colocam todos os tópicos de cobrança. E essa carta, inclusive, ela já foi entregue à reitoria da UFMT. Raíssa, bom dia. E antes de mais nada, eu gostaria de saber, essa cobrança mais intensa por segurança aqui no campus, ela partiu dos alunos ou a própria diretoria do DCE que resolveu cobrar? Bom, essa campanha por mais segurança na universidade se intensificou após os últimos acontecimentos, O caso mais que causou pânico assim nos estudantes foi o da Solange, uma vítima que foi encontrada morta dentro do campus. Isso gerou um pânico muito grande. Naquele momento, a gente achou que seria prudente pedir uma reunião com a reitoria junto com os centros acadêmicos para a gente ouvir o que a universidade estava fazendo a respeito, de que forma os estudantes poderiam contribuir também para a gente avançar na melhoria das políticas de segurança da universidade. E de lá para cá, desde o acontecimento da Solange até hoje, que foi a nossa reunião, a gente viu que esses casos de violência, agressão, eles se intensificaram. Então, o debate que a gente fazia sobre a segurança no campus, a gente entendeu que era mais urgente do que o que a gente pensava. Porque a gente esperava, que a universidade fosse dar esclarecimentos para também evitar esse pânico que estava sendo causado também pela falta de informação sobre algumas coisas. Estudantes deixaram de vir para a universidade depois desse episódio da Solange, que aconteceu inclusive na semana passada. Sim, alguns estudantes relataram que estão com medo de vir para a universidade, sobretudo as meninas que vêm para ter aula à noite. Alguns professores também lá no IGHD, que é o bloco que tem os cursos de História, Geografia, ontem também foi palco de outra violência muito grave, Uma estudante sofreu importunação sexual e muitos professores falaram que por eles paravam de dar aula porque estava se tornando um ambiente hostil até mesmo para os professores. Então, mesmo dentro das dependências dos blocos, dentro da sala de aula, não havia mais esse sentimento de segurança. Agora, não tem uma segurança que circule aqui, porque como eu disse no início, é muito extenso aqui, o território da universidade é muito grande. Não tem essa vigilância constante? Tem, só que qual é o problema, É uma empresa terceirizada que tem um contrato que, na nossa avaliação, ele não contempla todas as demandas e necessidades da universidade no que diz respeito à segurança. Os trabalhadores não estão em quantidade suficiente para dar conta de todo o território da universidade. E, além disso, a segurança é patrimonial, então ela não está para fazer a segurança à vida, um atendimento humanitário para os estudantes que recorrentemente procuram aos seguranças para relatar alguma violência ou pedir alguma proteção nesse sentido. Além disso, a gente pautou na reunião também que os seguranças eles não têm um preparo, uma capacitação para lidar com esse tipo de situação, até porque esse contrato ele é patrimonial mesmo, a segurança do patrimônio da universidade, não da vida, não dos estudantes. Agora, existem conselhos, que debatem justamente melhorias e tudo aquilo que envolve a universidade. E no caso, DCE representa o corpo discente. Vocês não têm sido chamados, ou não têm acontecido reuniões com os conselhos? Acontece essas reuniões, mas uma defesa que a gente faz, inclusive a gente pautou nessa reunião também, é sobre a importância da paridade
depende das representações nos conselhos, né? Porque o número de representantes discentes é muito inferior ao dos técnicos, representação docente dentro desses conselhos. Então, muitas vezes existem reivindicações que são defendidas só pelos estudantes. Só que por a gente ser um número menor nos conselhos, a gente não consegue arrancar essas vitórias, né, essas conquistas nesses espaços mais institucionais. Então, por isso que muitas vezes a gente recorre aos atos, né, às manifestações. Deixa eu perguntar mais uma coisa aqui, Leandro, já te devolvo, é porque são várias as cobranças por parte dos estudantes. E a gente comenta muito nos dias atuais sobre o Vigia Mais MT, que é um programa do governo do estado, né, das câmeras de monitoramento. Como é que estão essas câmeras diante de tantos que você relatou? Tem pequenos furtos, grandes furtos, tentativas de assalto e o caso da Solange, que foi encontrada morta. Como é que está o aparato de câmeras aqui de vigilância? Sim. A reitoria informou para a gente que já teve instalação de câmeras de segurança em alguns pontos importantes da universidade, que vai haver mais, instalação de mais câmeras, né, para cobrir algumas áreas da universidade que não são monitoradas, mas a gente entende que essa questão da vigilância, das câmeras, ela precisa ser combinada com outras formas, outras ferramentas de segurança, né? Porque a gente também tem pautado sobre a prevenção dos crimes. Porque muitas vezes uma vítima, ela sofre uma violência e ela não tem um aparato da universidade para lidar com aquela situação. E muitas vezes sofrer uma situação de violência causa danos quase irreversíveis para a vítima. Então a gente precisa também pautar não só o enfrentamento, que é importante também, mas também a prevenção, para evitar ao máximo que crimes desse gênero aconteçam na universidade. Leandro, eu vou encerrar dizendo que, inclusive hoje à tarde, a partir das 2 horas, tem uma coletiva com a imprensa. Eu acredito que já resultado desse movimento do DCE e também dos estudantes aí cobrando mais segurança, onde a reitoria ou os representantes da universidade devem repassar informações. A carta já foi entregue à reitoria? Sim, foi entregue e assinada. E isso é uma garantia mínima, né, que a gente tem para falar para os estudantes que a universidade se comprometeu com essas propostas que a gente apresentou aqui. Além disso, o conjunto do movimento estudantil se coloca à disposição da instituição para a gente alcançar essas metas, né? Porque defender a universidade, promover um ambiente seguro também é interesse dos estudantes. Por isso que nós estamos comprometidos também com essa pauta. Tá certo. Olha, repetindo mais uma vez, são aproximadamente 10 mil estudantes na UFMT Cuiabá. Envolve também os estudantes de Várzea Grande. Volto com você, Leandro. Cláudio, muito obrigado pelas informações. Agradeço a gentileza dos 2 estudantes em conversar com a nossa equipe. O assunto é sério, o momento é delicado no campus da Universidade Federal. E é claro que a nossa equipe também vai acompanhar a entrevista coletiva com a reitoria marcada para hoje às 2 horas da tarde.